E se Deus pedisse algo que quebrasse o seu coração? Não para te destruir, mas para ensinar uma nação inteira. A história do profeta Oséias não começa com batalhas, reis ou milagres visíveis. Ela começa com uma ordem desconcertante. Uma ordem que não fazia sentido à lógica humana, mas que carregava uma mensagem eterna sobre o amor, a dor e a fidelidade de Deus. Oséias viveu em um tempo de prosperidade aparente em Israel. O povo tinha colheitas, comércio e estabilidade política. Mas por trás dessa aparência, algo estava profundamente errado. Israel havia se afastado de Deus. Não de forma repentina, mas aos poucos. Primeiro, misturando a adoração verdadeira com ídolos. Depois, confiando mais em alianças humanas do que na presença divina. Por fim, vivendo como se Deus fosse apenas uma lembrança distante. Foi nesse cenário que Deus chamou Oséias. Mas o chamado não veio apenas em palavras, veio em forma de vida. Deus disse a Oséias que se casasse com uma mulher infiel, uma mulher que o trairia repetidamente, uma mulher que o feriria, não uma vez, mas muitas. Essa ordem parecia contraditória. Como um Deus santo poderia pedir algo assim? Como um profeta, representante da pureza divina, poderia viver uma relação marcada pela traição? A resposta estava no propósito. A vida de Oséias se tornaria um retrato vivo do relacionamento entre Deus e Israel. Assim como aquela mulher abandonaria Oséias, Israel havia abandonado Deus. Assim como Oséias sentiria a dor da rejeição, Deus sentia a dor da infidelidade do seu povo. Não uma dor de fraqueza, mas uma dor de amor verdadeiro. Oséias obedeceu. Ele amou. Ele confiou. Ele acreditou. E foi traído. Sua esposa partiu. Voltou. Partiu de novo. Cada retorno trazia esperança. Cada nova traição trazia vergonha, humilhação e dor. O profeta passou a conhecer o que poucos compreendem: o sofrimento silencioso de quem ama sem garantias. Mas Deus não mandou Oséias desistir. Pelo contrário, em um dos momentos mais impactantes dessa história, Deus pede que Oséias vá atrás dela novamente. Não para acusar, não para humilhar, mas para resgatar, para pagar um preço e trazê-la de volta. Essa atitude escandalosa carregava uma mensagem ainda mais profunda. O amor de Deus não é um amor ingênuo. Ele sabe da traição. Ele conhece a infidelidade. Ele vê a rejeição. Ainda assim, escolhe amar. Israel havia quebrado alianças. Havia seguido outros deuses. Havia ignorado os avisos dos profetas. Mesmo assim, Deus não desistia. A mensagem de Oséias ecoava como um grito silencioso. Deus não abandona facilmente. Seu amor é persistente. Seu compromisso não é frágil. Sua fidelidade não depende da nossa perfeição, mas esse amor também carrega dor. Deus não é indiferente. Ele não ignora a traição. Ele sente. Ele se entristece. Ele se fere. O livro de Oséias revela um Deus que sofre com o afastamento do seu povo, mas que se recusa a deixá-lo perdido. Ao longo da narrativa, Deus usa palavras duras e, ao mesmo tempo, cheias de ternura. Ele denuncia o pecado, mas oferece restauração. Ele expõe a infidelidade, mas chama ao arrependimento. Ele corrige, mas não abandona. A mensagem central é clara. O problema nunca foi a ausência de amor da parte de Deus. O problema sempre foi a infidelidade humana. Oséias não foi apenas um profeta que falou. Ele foi um profeta que viveu a mensagem. Sua dor se tornou ensino. Seu sofrimento se tornou revelação. Sua fidelidade se tornou espelho do caráter divino. E essa história não ficou presa ao passado. O amor ferido de Deus continua sendo uma realidade atual. Ainda hoje, pessoas se afastam. Ainda hoje, trocam Deus por ídolos modernos. Poder, prazer, controle,
orgulho, dinheiro. Ainda hoje fazem promessas que não cumprem. Ainda hoje buscam segurança longe da presença divina. E ainda hoje, Deus chama de volta. Não com gritos, mas com misericórdia. Não com destruição imediata, mas com paciência. Não com rejeição, mas com convite. O livro de Oséias termina apontando para a restauração, para um futuro em que o povo reconheceria sua falha e retornaria ao Senhor. Um Deus que disciplina, mas que cura, que fere, mas que sara, que permite a dor, mas oferece redenção. Essa é a essência do amor de Deus. Um amor que não desiste facilmente. Um amor que não ignora a verdade, mas que escolhe restaurar. Um amor que permanece mesmo quando é ferido. A história de Oséias nos confronta com uma pergunta profunda. Como temos respondido a esse amor? Somos fiéis apenas quando tudo vai bem? Buscamos a Deus apenas quando precisamos? Ou reconhecemos que Ele permanece fiel mesmo quando falhamos? O amor que dói é o mesmo que restaura. O amor que sofre é o mesmo que salva. E o amor ferido de Deus continua chamando, silenciosamente, aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. A fé verdadeira não se prova nas promessas recebidas, mas na confiança mantida quando tudo é colocado à prova. Este foi mais um registro eterno. Os registros sagrados. Alguns registros não explicam tudo. Eles simplesmente permanecem, guardiões silenciosos de verdades ainda por desvendar. Eles brilham com uma luz sagrada, convidando-nos a contemplar o que foi escrito nas páginas do tempo.